Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência em nosso estudo de eletricidade. Hoje a gente vai falar de corrente elétrica, né? E tensão elétrica, completando a ideia da resistência elétrica. Então hoje é a lei de Ohm. Bom, leis de Ohm, na verdade, né? Georg Ohm, né, foi um físico alemão que pegou os trabalhos aí do Ampère, né, André-Marie Ampère, né, um francês que estudava, mostrou vários trabalhos sobre corrente elétrica, campo magnético e tal, mas vai falar da corrente elétrica. E os trabalhos deixados aí por Alessandro Volta, que estava mostrando para nós as diferenças de potencial dentro de um campo elétrico. Legal, o que o Ohm vai fazer? Vai procurar saber se existe uma relação entre essas duas coisas. Aliás, é claro que existe, né? Mas ele vai, na verdade, medir essa relação e ver como é que ela se comporta, né? Porque o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica são portadores de carga que estão se deslocando dentro de um campo elétrico por conta do quê? De haver uma diferença de potencial. Então isso tanto o Ampère quanto o Volta já tinha, né, mostrado ali que aconteciam, né? Quer dizer, Volta mostrou que acontecia e o Ampère vai fazer uma descrição matemática do movimento das cargas, né, dos portadores de carga. Naquela época, o que se acreditava era o seguinte, que quem se deslocava era um fluido, que nem calor, né? A ideia era fluido. Então havia um fluido que se deslocava, né, ao longo do metal, na direção do campo elétrico. Ok? Então era isso aí que era o conceito de eletricidade na época desses camaradas aí. O Volta vai criar uma pilha, né? Então vou colocar um videozinho montando direitinho isso. Ele vai colocar, vai fazer um empilhamento de dois materiais que, por conta da sua eletronegatividade, um deles captura elétron mais do que o outro. Então ele acaba capturando, um elétron acaba indo de um metal para o outro. E nesse caminho acontece então a tal de uma corrente elétrica. Se você fechar um circuito externo a essa pilha, os elétrons voltam para a posição de onde eles partiram, de formas que acontece uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica é um movimento de portadores de carga, tá? Dentro de um campo elétrico, entre dois pontos cujo potencial elétrico é diferente. Se os potenciais não estiverem diferentes, são equipotenciais, então por que o portador vai se mexer? Não vai se mexer nada, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele só vai se mover quando as distâncias entre dois pontos apresentarem campos potenciais diferentes. Então ele vai se deslocar. Bom, o Ohm vai fazer uma relação entre essa corrente elétrica e o portador, entre a corrente elétrica e a diferença de potencial. Então ele fez o quê? Ele fez um gráfico. Onde ele vai colocar a corrente medida aqui, né, em amperes, e vai colocar aqui a tensão medida em volts. Na verdade, isso aqui deveria ser o contrário, né? Porque a corrente é que é uma função da tensão, e não a tensão uma função da corrente. Mas como está assim, historicamente assim, a gente vai continuar com isso dessa seguinte forma, tá? Então veja, se não tiver tensão nenhuma, não vai ter corrente nenhuma. Ou seja, se não houver diferença de potencial entre dois pontos, então o que eu estou falando aqui, né? Então tem lá um fio qualquer, aqui num ponto está numa tensão inicial, aqui está numa tensão final, ok? Daqui para cá existe uma diferença de potencial que a gente vai representar pela letra U maiúscula. Então está lá U maiúscula. Então se essa diferença de potencial for nula, não vai acontecer nada nesse condutor. Mas a partir do momento que você começar a aumentar a tensão aqui,
vai aparecer corrente elétrica. E se você for fazendo estudo linear aqui da tensão, você vai obter valores proporcionais. De maneiras que a corrente elétrica se relaciona com a tensão de forma linear. Ou seja, existe uma constante de proporcionalidade entre corrente elétrica, que é o movimento das partículas, né, pela tensão na qual o fio está submetido. Então, o que está vendo aí? Ele vai chamar isso aqui de resistência elétrica. Bom, se corrente elétrica foi chamado de ampere, em homenagem a ampere, então, portanto, leva um A maiúsculo, se a tensão é medida em volts, homenageando Alessandro Volta, então é um V maiúsculo, a resistência elétrica, que também é uma outra grandeza derivada, ela vai aparecer em homenagem a Ohm. Mas Ohm, vai botar um O, fica confuso. Então a gente é representado com a letra grega ômega. Tá? E a gente fala ohms, tá? Que é o ohm, né? Bom, então veja, essa aqui é uma constante de proporcionalidade, e ele diz o seguinte: existe uma constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente. Se pegou um cobre, verificou isso. Pegou alumínio, verificou a mesma coisa. Então ele verificou que todos os metais, né, se comportavam muito bem, apresentando essa constante de proporcionalidade. Então isso foi chamado de primeira lei de Ohm, ok? Tem alguma coisa mais para acrescentar aqui? Vamos ver. A época de Ohm, isso aqui é fluido, tá? Bom, então tá aí a primeira descoberta aí. Mais tarde é que vai se descobrir, e eu vou apresentar isso mais tarde para você também, que o portador de carga nos fios são os elétrons. Então são partículas. E aí, portanto, como os elétrons são cargas negativas, a corrente elétrica é de partícula negativa em movimento. Então, enquanto se pensava que era um fluido que ia no campo positivo, né, no sentido positivo do campo elétrico, na verdade são cargas negativas que estão no sentido oposto. Então, a corrente elétrica, ela obedece à diferença de potencial do maior para o menor, que é no campo elétrico, no sentido do campo elétrico, ok? Mas que na verdade são portadores de carga elétrons que estão no sentido oposto, tá bom? Corrente elétrica tradicional nossa dos fios. Mas a gente vai esquecer o elétron, vai pensar na carga, a quantidade de carga positiva. Se vier um elétron para cá, está indo, não como se tivesse indo um elétron positivo para lá. Se tivesse 50 elétrons para cá, como se tivesse 50 elétrons positivos para lá. Então, o efeito é o mesmo, tá? Então a gente considera sempre o valor positivo, ok? Primeira lei de Ohm foi dita para você. Segunda lei de Ohm. O Ohm começa a desconfiar, né, a partir daí, ele está desconfiando que o material, que se ele mede um material, aí mede o outro, percebe a mesma situação. Só que os valores não são iguais. Eles crescem proporcionalmente, mas não são exatamente os mesmos, né? Então, o que o Ohm vai propor? Que o material vai influenciar nesse tipo de deslocamento. Mas não é só o material, também as características geométricas do material. Então, se eu tiver um fio muito grosso, eu permito que maior quantidade de carga passe por ele. Se eu tiver um fio mais fino, eu vou impedir que passe a mesma quantidade de carga para diferentes potenciais iguais. Então ele percebeu o seguinte, que existem parâmetros geométricos além do que a questão do material do fio. Então, a segunda lei de Ohm diz o seguinte:
Segunda lei de Ohm. E paga com a mão, fica limpinho, fica tá sempre suado. Segunda lei de Ohm. Então, o que está dizendo aqui? Que essa resistência aqui, ela é proporcional. Isso aqui não é o símbolo de proporcionalidade, mas é o melhor para a gente colocar aqui, para não ficar colocando um alfa aqui, né, uma figura que vai confundir. Então, a resistência, ela é proporcional à variação potencial, é claro, mas é proporcional à área, aliás, ao comprimento do fio. Quanto mais longo for o fio, maior é a resistência que ele oferece à passagem de corrente. Se ele for um fio curto, a resistência é um pouquinho menor. Então a resistência é proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E a resistência também é proporcional ao inverso da área. Ou seja, quanto maior for a área, menor é a resistência. Por que é menor a resistência? Porque passa mais corrente. Aqui, se eu diminuir a área, passa menos corrente. Então, se eu aumentar a área, a resistência... Se eu aumentar a área, a resistência diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Aqui não. Aqui, quanto mais longo for o fio, maior é a resistência. Porque maior é o percurso por onde deverá passar as partículas. Tá? Ele não está sabendo disso não, mas ele está sabendo que é por conta do comprimento. E também vai associar a resistência ao quê? Ao tipo de material. Então ele vai chamar de resistividade, e aí pega a letra R grega, o Rho, tá? Resistividade própria do material. Bom, se não tem mais nada para a gente colocar de equação aqui, de equivalência, de proporcionalidade, a gente passa para equivalência. Então a resistência equivale ao produto dessas coisas. Rho, que multiplica o L e é dividido pelo A. Então a segunda lei de Ohm é essa daí. A resistência de um material é proporcional ao que? A sua resistividade elétrica ao comprimento pelo qual a corrente vai percorrer e a largura do condutor. Ok? Então essas aqui são as duas leis de Ohm. Na sequência a gente... Vamos dar um exemplo aí então das leis de Ohm, tá bom? Então vamos supor que pegou-se um fio longo, né, de 5 metros de comprimento, mas ele é bem fininho, né, meio milímetro quadrado de área, né, meio milímetro quadrado de área, e enrolou ele para fazer um resistor, ok? Fazendo um resistor, enrolou ele para esquentar água, coisa parecida. Fez então um resistor. Aí com esse resistor conectou-se em 120 volts, ok? Este material tem uma resistividade de 2 vezes 10 elevado a menos 6 ohms metro. Então isso aí para metal ele é bastante resistivo, tá bom? Então é uma liga metálica e é importante querer saber qual é a resistência desse material e qual vai ser a corrente que vai percorrer esse fio quando ele estiver conectado nessa tensão. Então a gente vai usar as duas leis de Ohm para responder isso. Então primeiro, qual a resistência desse material? Se eu vou trabalhar parâmetros geométricos aqui, então eu vou para a segunda lei dele, ok? Então pela segunda lei, a resistividade, a resistência é resistividade vezes comprimento dividido pela área. Então vamos escrever isso aqui, tomar cuidado, ó. Resistividade 2 vezes 10 a menos 6 ohms metro. 2 vezes 10 a menos 6 ohms metro. Que eu vou multiplicar pelo comprimento que é 5 metros. Ok? E vou dividir isso pela área, que é meio milímetro quadrado. Aí você fala, opa, peraí, tem um problema aqui. Aqui é milímetro ao quadrado e lá eu estou falando de metro. Então eu tenho que passar este valor para metros quadrados. Então vamos lembrar. 1 milímetro corresponde a 1 milésimo
10 a menos 3 do metro. Se eu quiser 1 milímetro ao quadrado, eu quero isso aqui ao quadrado. Então eu vou ter 10 a menos 3 ao quadrado, vai ser 10 a menos 6. Multiplico os expoentes em metros quadrados. Então aqui eu vou ter 0,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ah, claro, isso aí ficou fácil demais, poxa. Porque agora tem um 10 a menos 6 em cima, um 10 a menos 6 embaixo, corta. Tem um metro que multiplica metro, vai dar metro ao quadrado, dividido por metro quadrado também corta. Por isso a gente tem que usar essas unidades. Agora sobrou só o que para nós? O 2 que eu vou multiplicar pelo 5 e vou dividir por meio, isso vai dar 20. Então a resistência deu 20 o que? Ohms. Então a unidade de resistência é o ohms, como a gente já havia falado. Então 20 ohms é a resistência desse material. Legal. E pergunto, qual vai ser a corrente que vai passar por ele? Então a gente vai lá para a corrente. Corrente, eu vou nessa equação aqui, ó. Resistência é a razão entre a tensão e a corrente. Isso implica que a corrente vai ser a tensão dividida pela resistência. Certo? Então eu vou lá e resolvo. I é igual a U 120 volts dividido por 20 ohms. Isso vai me dar 6 amperes. Então vai passar por ele 6 amperes. Ok? Agora então a gente deu uma aula sobre as leis de Ohm. Certo? Tchau, tchau.